Amigas e amigos, meu nome é Durval, me sigam no Facebook em Durval Ferreira, no YouTube Durval Ferreira, tem outras mídias sociais aí como o Twitter também, e vocês vão acompanhar as últimas novidades de tudo que está acontecendo no Brasil. Esse vídeo aqui que eu vou falar rapidamente é a continuação do vídeo de 15 de março, que é uma videoaula explicando como retirar todo o governo, exercer a democracia. Aquele vídeo eu expliquei como aconteceu em diversas nações onde o povo retirou todo o governo, não só impeachmentou um tal outro, retirou um tal outro, não, retirou todo o governo de forma legítima, legal, aceita pela ONU, como foi o caso da Islândia, a Tailândia, Egito, Ucrânia e outros locais, explicando como se faz isso legalmente, e vou explicar alguns outros detalhes aqui para que vocês entendam o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu vou entrar num detalhamento muito simples e depois vou entrar numa questão mais detalhada. Vocês viram aí a situação hoje, né, do nosso país, a presidente Dilma combinando com o Lula para ele não ser preso, como se ele fosse o objetivo de um país, de um governo, de um Estado. Nós estamos sendo usurpados, roubados todos os dias, e isso já vem de mais de 20 anos. E agora que aconteceram esses problemas, outros deputados, ou então a suposta oposição, está tentando se aproveitar disso para saírem de heróis, quando eles já deveriam ter impeachmentado há 20 anos atrás todos os outros governantes, assim como apareceu, assim como eu provei para vocês no outro vídeo. Então esse vídeo, a complementação do vídeo anterior, mostra que impeachment não tem que ser pedido. Impeachment é um processo político, onde você constata o crime e a partir daquele momento você tem que tomar medidas. E aqui no Brasil o que acontece? Você constata o crime, pegou o camarada, peguei você, aí o camarada redistribui o dinheiro com todo mundo e fica tudo legal. E o povo está sempre alheio a tudo que está acontecendo. Esse processo aí, todos esses problemas são conhecidos de todos, precisou aparecer na TV agora para todos os políticos aparecer. Não, deixa eu ir nessa onda, porque senão eu vou embora junto. O problema deles o que é? Se retirarem, se o povo brasileiro retirar todo o governo, que é o que nós esperamos, nós vamos saber o que está embaixo do tapete. Sabendo o que está embaixo do tapete, nós vamos saber até que enfim o que é o Congresso e aonde está parando o nosso dinheiro. Um país do nosso tamanho não tem como ter uma crise econômica. Não tem. Bélgica, Holanda, países muito menores que não têm riquezas nenhuma, tem um índice de desenvolvimento humano muito maior do que o nosso. E o nosso, que tem todas as riquezas do mundo, está tendo a crise. Impossível, nós não temos furacão, terremoto, tsunami, nós temos sim Congresso. O Congresso é a pior desgraça que está acontecendo no nosso país. Então nós vamos explicar aqui outra forma do Congresso querer dar um golpe em vocês. Mas antes eu vou dar um embasamentozinho simples aqui para que vocês relembrem, que a maioria de vocês já viram isso até nos estudos tal de primeiro ou de segundo grau. Antigamente era primeiro e segundo grau, agora mudou tudo, eu não me recordo, eu sou da outra época, tá? Então eu vou aqui explicar para que vocês entendam rapidamente. Eu vou dar uma definição de Estado, governo e nação, porque todas as definições fazem com que vocês entendam perfeitamente aonde que vocês estão pisando. Então definição é muito importante, tá? Definição de Estado: unidade administrativa de um território. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem aos anseios da população que habitam o seu território. Não existe Estado sem território. Então entenda, o que é instituições públicas? Cadeias públicas, hospitais públicos, exército, escolas públicas. Tudo isso, inclusive o governo, é uma das instituições que representa o Estado. Mas lembre-se, não existe Estado sem território. Então, o governo é uma das instituições que compõe o Estado, com a função exclusiva de administrar o Estado para o povo. Então, o governo, ele tem que administrar o Estado para o povo.
Os governos são eletivos e transitórios. O maior problema aqui do Brasil é que o governo, ele quer que o Estado e o povo trabalhem para ele, o que é uma excrescência, o que é um crime. E isso acontece há mais de 20 anos. Eles são criminosos desde quando saiu o governo militar, que entrou só por necessidade do povo, porque o Congresso pediu e o povo pediu. Nação tem o seu conceito ligado à identidade, à cultura e aos aspectos históricos. Então, nação por si só, ela já se explica. Artigo 14 da Constituição Federal. Nós temos aqui que a soberania popular, ela é exercida através do voto direto e secreto, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. É muito interessante que vocês entendam que o plebiscito é algo que se aplica antes de você formular uma lei. Referendo é algo que você usa, após o Congresso, por exemplo, criar uma lei. O Congresso, através de decreto legislativo, ele solicita ao povo o referendo para aprovar ou não aquela lei. E a iniciativa popular é onde o povo pode pedir para o Congresso criar uma lei. Tá? Então, o referendo, para vocês terem ideia, ele é proibido na Alemanha, por quê? Por causa da tradição de Hitler. Hitler utilizava muito o referendo, e com isso ele passou a utilizar também o plebiscito para dar o golpe, para transformar tudo a favor dele. Todas as leis que iriam ser criadas e as que já tinham sido criadas, ele estava utilizando o referendo a favor dele. Isso é uma coisa que mais ou menos estão querendo fazer hoje aqui. Nós estamos tentando falar aqui sobre o que eles estão querendo fazer sobre parlamentarismo. Então nós vamos explicar um pouquinho aqui. Então esses conceitos aqui é bom vocês saberem, tá? Vamos falar sobre as definições de regime de governo, formas de governo, sistema de governo e forma de Estado. Tá? Regime de governo é a forma de se reger uma nação. O autoritarismo, ele é baseado em três coisas praticamente, que o ser autoritário, ele se baseia numa divindade, ou então na força e mais na inteligência, que é um autoritarismo muito mais militar, né? E o doutrinário, ou seja, a pessoa que se baseia numa doutrina. Tá? Existe a democracia, que é origem do poder no povo e direitos políticos iguais. Pode ser direta, representativa ou mista. Tá? A ditadura é autoritário e antidemocrático, baseado na figura do ditador. E o totalitarismo. Tá? Então, regime de governo, 4 formas basicamente. Isso aqui é muito bom que vocês entendam, porque é o argumento que vocês vão utilizar para impeachment, é o argumento que vocês vão utilizar para parlamentarismo e outras coisas assim. Autoritarismo, democracia, ditadura e totalitarismo. Vamos ver o que é. Eu não estou inventando nada não. Qual é a definição de totalitarismo? Olha só que curioso. Estado sob o controle de uma pessoa, político, facção ou classe. Não reconhece limites à sua autoridade e se esforça para se regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada. Observe, o totalitarismo é caracterizado pela coincidência do autoritarismo, tá? Onde os cidadãos comuns não têm participação significativa nas decisões do Estado. Olha só, o totalitarismo é caracterizado pela coincidência do autoritarismo, onde os cidadãos comuns não têm participação significativa nas decisões do Estado, e isso está acontecendo há mais de 20 anos, tá? E da ideologia, olha só, um esquema generalizado de valores promulgados por meios institucionais para orientar a maioria. Lembra que no vídeo anterior eu falei que o Estado gasta muito mais com propaganda do que com atividade fim? Esse é um Estado totalitário. Se não todos os aspectos da vida que eles controlam, principalmente da pública e privada,
Os regimes ou movimentos totalitários mantêm o poder político através de uma propaganda abrangente, divulgada através dos meios de comunicação e controlados pelo Estado. Cultua a personalidade do Lula, busca o controle da economia. Nós somos o país mais rico do mundo e estamos falidos. Eles nem para controlar a economia conseguem, mas isso é o objetivo de poder. Quebrar o país, você transforma a população e as classes sociais em escravos. A indústria, o comércio, os serviços, todo mundo escravo, porque ninguém consegue trabalhar porque o Estado não deixa. Então o Estado força o povo a quebrar para depois você pedir empréstimo e depender do Estado. Tá? A regulação e restrição da expressão, vigilância em massa e o disseminado uso do terrorismo de Estado através do MST, MTST. Então isso aqui eu não estou inventando nada. Isso aqui é um regime de governo totalitário. Em tudo isso o Brasil se encaixa. Passar aqui as outras coisas só para vocês saberem. A forma de governo, tá? Que diz respeito à instituição do poder e à relação dos governantes e governados. Tem a monarquia e a república, res pública, coisa pública. Então as tradições pertencem ao Estado. Eu vou passar de forma rápida aqui porque vocês vão precisar ver outras coisas aqui. Sistema de governo é o monocrático, o parlamentarista e o presidencialista. Tá? Falando especificamente aqui, o presidencialista, vocês sabem como é que é. O chefe do Estado, o chefe do governo é o presidente. No parlamentarismo, o presidente é chefe só do Estado, ele cuida do Estado. E o primeiro-ministro, ele é o chefe do governo. O parlamento escolhe o primeiro-ministro, sendo que essa PEC 20 e o que o PT tentou fazer antes é um parlamentarismo deturpado, é criar um super-presidente, onde o parlamento não derruba o presidente, mas o presidente derruba o parlamento, é a coisa mais boçal do mundo. Tá? E formas de Estado unitário, que é um Estado só, ou então federado. Nós temos aqui os Estados federados, então o Brasil ele é federado. No regime de governo, nós temos aqui duas pegadinhas: as urnas e o impeachment. Ora, impeachment só se aplica à democracia, e o Brasil não é democrata. E outro conceito de democracia é o voto direto. As urnas no Brasil, elas não existem. Desde 1996, todos nós, não sabemos em quem nós votamos. Porque as urnas são fraudáveis, as urnas não são auditáveis, então nunca, do verbo jamais, você vai saber em quem você votou. O que se manipula são as pesquisas. Então impeachment só pode existir onde existe democracia. E por definição, eu estou falando aqui em conceitos e definições, por definição, o Brasil ele é totalitário, então não tem nem como você aplicar impeachment, porque nós não somos democracia, e as urnas também, como elas não existem, como elas não funcionam, você não tem democracia. Nós vivemos um Estado totalitário, que está aí a definição. Tá? O nosso regime de governo é totalitário. Tá? Então, partindo desses conceitos, vocês peguem o vídeo do dia 15 de março, somado com esse vídeo aqui, vocês vão ver o porquê que nós temos que retirar todo o governo, inclusive o judiciário, porque se tudo que está acontecendo, o judiciário não fez nada, o legislativo não fez nada e o executivo não fez nada, todos eles são culpados. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. E outra coisa, mais importante para todo mundo, todos vocês, em todos os seus estados, vão para as avenidas principais se manifestar. Qual é o estado principal do Brasil? O estado de São Paulo. Lá está praticamente 50% do PIB brasileiro. Apesar de estar aparecendo na TV o tempo todo Brasília, não, Brasília não é o mais importante. Muito político quer que vocês pensem que Brasília é o mais importante. Brasília só existe terça, quarta e quinta. E são poucos funcionários que ficam lá esse período de tempo e depois eles saem de lá. O estado de São Paulo é o estado mais importante do Brasil. Acampamento PR1, Mário Cosel Filho, em frente ao Comando Militar do Sudeste,
entre o Comando Militar do Sudeste, a Assembleia Legislativa e o Parque de Ibirapuera, que é um ponto turístico fácil de conhecer. Então todos vocês que querem fazer pressão, vão para lá. Primeiro vão para Paulista ou para lá, mas se manifestem nesses dois locais. Se der algum problema, a rota de fuga é o Comando Militar do Sudeste, acampamento Mário Cosel Filho. Muito obrigado.